Estamos de volta para o último bloco do programa que discute modernidade. No último bloco temos direito à resposta do Mário Fly. A questão de por que a linguagem pode ser tomada como elemento transcendente, ela é bem simples, numa formulação de Heidegger, né? Porque você disse antes assim, tem as pulsões e elas se expressam. Isso é uma concepção platônica de linguagem, né? Que a linguagem é um instrumento, né? Essa concepção, ela é a que vigorou no Ocidente, mas com Herder, etc., chegando em Heidegger, Freud também, mas Freud não chegou a tematizar isso, porque a linguística dele era feita em casa, entende? Doméstica, né? Mas Heidegger tem uma formulação que para mim é absolutamente fundamental. Ele diz que a linguagem, a fala, a Sprache, ela funda o que é. Ela funda ser. Quer dizer, o ser, que seria o fundamento, ele é um fundamento que se constitui via o dizer. Quer dizer, então, a linguagem, ela tem uma dimensão muito maior do que a sua dimensão importante, que é a dimensão instrumental, que é de eu diferenciar, de eu nomear, de eu classificar, né? Que são funções essenciais. Mas ela tem uma função instauradora, diria poética, né? De instaurar. Instaurar-se o magna é como Descartes queria, entende? Quer dizer, o fundamento. O que constitui o fundamento? Eu me oriento por essa dimensão da linguagem, né? Por isso que quando nós nomeamos uma coisa que nunca foi nomeada, é que então ela se constitui. Sim, já estava aí, mas... Né? Essa é a questão assim, no princípio era o verbo e tal, mas as coisas estavam lá e disse, não, só algo como algo, etwas als etwas, que é o Heidegger vai dizer, está lá, mas está, mas não está como. O como que é a chave para a compreensão. Então esse enunciado, no princípio é o verbo, né, da tradição judaico-cristã, ele é muito importante. Bom, ele abrilhanta isso. Abrilhanta. E o Adriano está ansioso. Ansioso por dizer não. Essa é a sedução. Para dizer não ao que ele está dizendo. Nomear não é criar. Não é criar. É claro que não é criar, claro que não é. Então essa é uma sedução. Mas ele não disse que cria. Nomear é dar a possibilidade exceto de que possa Deus. existir como. Como? Como, porque o como está, mas se é uma coisa que existe e você nunca ficou sabendo, está lá, mas ela... Mas a sedução é essa de que nós só podemos saber mediante a linguagem. Então esse é o tema aqui. E de que outra forma poderíamos saber? Nós podemos saber pela percepção. Os animais sabem, os animais percebem. Mas eles não sabem que percebem. Mas não sabem que sabem. Eles não sabem que sabem, por isso que Dasein quer dizer eu sei que sei. Então, e essa é a sedução de imaginar que nós temos consciência porque temos linguagem e porque temos uma vida interior. Percebe como tudo está conectado na grande aspiração que a modernidade é o caminho para a imanência, mas nós nos seguramos no resto de transcendência. O Mário formulou perfeitamente. Isso é transcendente. E nisso a gente pode se fiar. Não, nós não podemos nos fiar nisso. Mas nós podemos nos fiar naquilo que já estava disponível antes mesmo da gente ter linguagem. Nós constituímos toda a nossa sociabilidade, construímos tudo isso muito antes de termos linguagem. A linguagem como nós a formulamos. Essa linguagem proposicional que precisa, ela sim, de um tipo de fundamento para o que a gente vai deixar a Henriette desempatar, mas enfim. Quer desempatar, Henriette, ou não? Não vou me meter na briga dele. Briga de cachorro grande a gente não se mete mesmo. Mas veja o seguinte, o problema das crianças que não falam, né? Então tem um pai que diz assim, não, eu vou falar com meu filho, com meu bebê, quando ele começar a falar. Quando é que ele vai falar? Nunca, né? Porque ele só vai falar se ele for falado.
né? Se ele for puxado pela fala. Uhum. Né? Quer dizer, que potencialidade está lá? Nenhuma. Ela precisa ser instaurada. Né? A subjetividade é uma coisa instaurada num bebê. E se o Ela não vem sozinha. Um bebê sem nenhum contato, sem nada, ele não. Pois todos os experimentos, todos os experimentos antigos. não a Caspar linguagem. Hauser. O enigma de Caspar Hauser. Mas não a Exatamente. linguagem, o afeto. Então, é isso sim, as crianças precisam. Então, você coloca a criança e você está no ambiente. Mas o que mais nos afeta do que a linguagem? Qual é o afeto maior que nós temos? Mas a linguagem que não está motivada e não está carregada de afetos não motiva. Você tem as cuidadoras de crianças que não têm uma relação, um vínculo afetivo com as crianças. Elas não falam com as crianças. Mas não adianta que fale e que fale de uma maneira que não seja uma maneira... Não. Eu estou falando falar no sentido estrito. Mas eu estou dizendo... Conversar com. Se é isso, Mário, isso não tem a ver com a proposicionalidade, isso tem a ver com a afetividade. Henriette, meta seu bedelho. Eu quero sair desta discussão. É ótimo. Porque tá ótima a discussão, mas eles não chegarão a um consenso. E isso é ótimo, né? A diversidade não pela linguagem. de ideias, né? Mas eu queria comentar um pouco o quanto nós temos, de um lado, um aprofundamento, né, nesta trajetória da modernidade, um aprofundamento da psicologia, do interesse pela interioridade do ser, né, e de como, na atualidade, nós não estamos mais tão interessados no interior, mas no exterior. Muito bom. Né? Portanto, nós não temos mais... A grande narrativa de hoje não é a narrativa que vai nos trazer os movimentos, o funcionamento psíquico, os movimentos internos, vai nos representar a interioridade de uma protagonista ou de um protagonista. Né? Neste atual estágio, é a exterioridade. Sim. É como o outro se mostra, o quanto o outro se mostra. Né? A representação do eu tá aí, pulsando na internet, pulsando no Facebook, pulsando no Instagram. É isso. Outro momento. Mas posso usar um pedacinho de passo para ti em seguida? Tá 2-1. Não, mas não volto a esse tema. Pelo menos não diretamente. Não, só quero dizer uma coisa antes de você, para o nosso telespectador. E vamos passar isso logo depois, a Henriette me ajuda, para a gente gravar na próxima semana a continuidade disso aqui. Não sei se o Adriano pode, para fazer a agenda, porque eu fiquei, não perto do que tu vai dizer, mas pode chegar no final e eu não poder dizer. Eu queria falar sobre razão e mitos, verdade, secularização, cultura e natureza, lei secular. Nossa, tínhamos uma pauta agora. Então, eu deixei como que a verdade é posta pela modernidade, enfim, o problema do sujeito, o Selbstsucht, o Selbstsichtiger, que é o sujeito solipsista, tudo isso está dentro e nós não conseguimos. Então, eu queria o compromisso de vocês e falar para a produção, se vocês tiverem agenda, se não nessa, na próxima, nós temos que fazer a parte 2 disso aqui. Sim. Sério mesmo. Então, continua, Adriano. Então, já vai ter continuidade, porque, não pela polêmica dos dois, mas porque nós temos estamos devendo uma série de coisas, porque é tão vasto isso, ou até 3 programas, talvez. Então, já põe um pouquinho para o programa, vai ter continuidade, um pouquinho para o programa seguinte. Pode, claro, vontade. Eu quero pegar a primeira parte do que a Henriette falou, que é muito interessante. Quer dizer, o que nós nos ocupamos hoje talvez não seja mais a interioridade. Mas eu não quero ficar com a segunda parte. Eu quero falar de um outro movimento, que é o movimento e comentar algo que um filósofo que nós conhecemos ambos, que é o Tugendhat. E o Tugendhat tem um livro fantástico, esse Egocentricidade Mística, que é a constituição da subjetividade, da egocentricidade e o caminho à direção de uma mística. E uma mística no sentido muito secular. E é interessante pensar, isso podemos entrar no próximo programa mais, mas a direção em algum momento, de fato,
A linguagem nos ajuda a constituir a interioridade no sentido da egocentricidade. E isso nos aprisiona de tal modo que, em certa altura da vida, nós começamos a perceber, e deveríamos perceber, que nós precisaríamos nos afastar de nós próprios e, portanto, arrefecer a egocentricidade que se constituiu. Porque isso é libertador. Isso nos acalma. Claro. E esse é o caminho das religiões orientais. Então, é interessante que as religiões orientais, elas têm uma percepção que não é centrada na subjetividade ou na egocentricidade. E, portanto, aqui está a possibilidade de realização quando nós deixamos de perceber, nos sentir como o centro do mundo. E esse é uma das coisas mais importantes que e existem. É o esvaziamento dessa subjetividade. E aí eu tenho a impressão que nós teremos que fazer até 3 programas, porque aí tem toda a questão do autoritarismo desse sujeito e como domá-lo. Exatamente. Que esse é o grande desafio no direito, por exemplo, que acho que um terceiro programa nós poderíamos fazer só sobre a questão do direito, talvez o estrito sensu, Henriette, que é essa questão como você vai domar, porque você vai tomar uma decisão, você tem toda uma questão externa a você. Como que você resiste, como você resiste a você mesmo? Para não ignorar ou para ignorar isso que está aí fora, e aí você dá uma decisão que é sua, que não é da comum unidade, que antes de você disse, olha, assim tem que agir, e você acha, eu não acho isso. Como você, entendeu? O grande problema que isso é, o problema desse sujeito, dessa modernidade... É que ele se acha super poderoso. Bingo, essa é a questão. Capaz de... Mas isso nos remete a um traço da modernidade que está na nossa discussão, que é a possibilidade de discordar, o dissenso. Né? E o Rousseau é o exemplo do sujeito que discorda. Né? E ele foi perseguido objetivamente porque ele discordava. E isso é uma conquista da modernidade importante que nós temos. Perfeito, perfeito. Então, quero agradecer a Henriette, quero agradecer o Adriano e o Mário, e vamos fazer mais 2 programas sobre esse assunto. Eu de forma solipsista, decido isso como apresentador ou âncora, embora não diretor do programa e nem produtor. O Direito e Literatura fica por aqui. Assista esse e outros programas no facebook.com/Direito e Literatura e no canal do YouTube, na TV e Rádio Unicinos. Não esqueça de participar e fazer sugestões. Eu espero você no nosso próximo programa. Queremos fazer mais 2 sobre modernidade. Até mais.